Opa, às vezes dá duas vezes a vinheta. Série Eu Vou Passar. Segundo episódio, regra das monossílabas e das paroxítonas terminadas em ditongo. Vamos lá, então? Vamos ter aqui uma visão geral das regras de acentuação gráfica, certo? Primeira regra, a regra das monossílabas tônicas. Quase não cai em concurso porque elas são bem acessíveis, são bem fáceis, certo? Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O. É bem isso, bem facilzinho, tá? Seguidos ou não de S. Pá, pé e pó. Tranquilo? Não tem muito o que se dizer sobre isso, certo? Tome cuidado do seguinte, qual é a diferença entre monossílabo átono e monossílabo tônico? É mera curiosidade, tá? Não tem sido cobrado de vocês o monossílabo átono, e sim o monossílabo tônico. A diferença é a seguinte, ó, por exemplo, a preposição da, né? E o verbo da. A diferença básica é a seguinte, ó, uma visão bem simplista, tá? Porque isso não tem sido importante, é só para aquele aluno que tem aquela dúvida, né? Monossílabo tônico, se tem monossílabo tônico, existe monossílabo átono? Sim, existe. Qual é a diferença entre o monossílabo átono e o monossílabo tônico? O monossílabo átono, ele é chamado de forma presa. Como assim? Ele não subsiste por si só. Simplificando, ele não serve como resposta, tá? Por exemplo, ah, será que ele deu água para o cachorro? Deu. E ele dá água para o cachorro todos os dias? Dá. Ó, o verbo dar, ele consegue formar uma resposta, certo? Que ele tem sentido completo. O que que tu tens do cachorro? Eu tenho dó. Ou eu posso simplesmente dizer dó. Entenderam? Ao contrário da preposição do, que não subsiste. Ela é uma forma presa, ela depende de outras palavras para subsistir. Mas essa teoria aí não tem sido cobrada, tá? Foca no monossílabo tônico. E não tem sido muito cobrado porque é bem facilzinho. Beleza? Tranquilos? Depois a regra das oxítonas. A regra das oxítonas é a seguinte: acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens, certo? E aí nós temos ali os exemplos: Guaraná, café, cipó, refém e parabéns, ok? Agora vem a regra das paroxítonas, é a que mais complica, certo? Ela tem várias regras. Lembram-se que as oxítonas compõem o maior número de palavras em língua portuguesa? Portanto, o maior número de regras também, né, será delas. Então, acentuam-se as paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, ão, ons, uns, PS de tongo, certo? Para facilitar a vida de vocês. Denis, tem uma dica, Denis? Vocês já devem ter ouvido várias dicas, né? Só juntar ali as letras e formar uma palavra estranha, né? Linurchão, né? Então, linurchão, uns, PS de tongo, certo? Então, essa é a regra das paroxítonas, ok? Aí temos ali alguns exemplos. E por fim, a regra das proparoxítonas, que é a mais fácil de todas, todas são acentuadas, certo? Bom, essa aqui é a visão geral, é a regra geral, tá? Depois nós vamos estudar cada uma delas, focando nas mais cobradas, ok? Então aqui nós temos a regra geral. E, Denis, tem uma dica aí para assim, para facilitar a regra da acentuação gráfica? Pessoal, vejam bem. A monossílaba terminada em A, E e O. Pá, pé e pó. Certo? As oxítonas A, E, O, em e ens. Tá? Seguido não de S. Vamos simplificar. Monossílaba e proparoxítonas são fáceis, não são? São bem fáceis. Tá? As que complicam ali um pouco são as oxítonas, que tem 5, e as paroxítonas, que tem todas essas aí. Ok? Tem uma dica que é a seguinte, ó. Ah, oxítona. Pega a terminação A, E, O, em e ens, certo? É uma dica para você se lembrar da regra das paroxítonas, sem precisar decorar tudo aquilo ali no chão, uns PS de tongo. Eu já vi várias dicas, né? Um chiru não ri PS, ou uns PS de... Um chiru não ri PS, ou uns de tongo. Já vi também isso. Liga Internacional do Raio-X, e o pessoal vai juntando ali as letras, né? Fazendo uma sopinha de letras para tentar fazer uma dica mnemônica. A melhor que eu conheço, eu chamo de dica do espelho. Como assim? É essa aqui, ó. Como assim, Denis? Como é que funciona isso? Decora as oxítonas. As oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens são acentuadas, certo? As paroxítonas acentuam-se todas, menos as terminadas em A, E, O, em e ens. Entenderam, pessoal? Ou seja, vejam bem, acentuam-se todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. As paroxítonas, todas são acentuadas, menos as com essas terminações, A, E, O, em e ens. Ou seja, o padrão da língua portuguesa é o seguinte, ó, a regra de acentuação gráfica se dá por comparação e exclusão entre as oxítonas e paroxítonas.
Como assim, Denis? Por exemplo, vamos na prática aqui. Se a palavra terminar em S, olha bem, camisa, ela não tem acento gráfico, não é verdade? Não, camisa não tem acento gráfico. Tá, e o que que ela é? Ela é a paroxítona. Beleza, paroxítona terminada em A. Então, olha só, pessoal, essa regra está me dizendo o seguinte, que todas as paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. Agora, pela comparação e exclusão, se a paroxítona terminada em A não é acentuada, a oxítona será. Vocês entenderam, pessoal? É uma comparação e exclusão. Quando a oxítona for acentuada, quando a terminação da oxítona, né, pedir a acentuação, essa mesma terminação na paroxítona não será acentuada e vice-versa. Essa é a dica do espelho. Denis, eu não entendi muito bem. Vamos pegar uma outra palavra aqui. Parede tem acento gráfico? Não. Tá, e o que que ela é? Ah, ela é uma paroxítona terminada em E. Beleza. Então isso está me dizendo o seguinte, que todas as paroxítonas terminadas em E não são acentuadas. Agora, se a paroxítona terminada em E não é acentuada, isso me diz que a oxítona terminada em E vai ser acentuada. Entenderam, pessoal? Por exemplo, café. Eu peguei mais ou menos eles. Vamos pegar um outro exemplo. Gato tem acento gráfico? Não. Ela é oxítona ou paroxítona? Paroxítona. Terminada em O. Beleza. Então, todas as paroxítonas terminadas em O não terão acento. Entenderam? Certo? Ao mesmo tempo, a oxítona terminada em O vai ter. Lembra da regra de comparação e exclusão? É a dica do espelho. Por que do espelho? Porque é ao contrário. No espelho, quando tu mexe a mão da direita, olha ali, ó, aparece a mão da esquerda, certo? Não é bem ao contrário, tá? Eu me esqueci o nome físico que se dá a isso. Se fosse ao contrário, nós estaríamos de cabeça para baixo, mas tem um outro nome. Só que no espelho, quando tu mexe a mão direita, né, no espelho mexe a esquerda. Porque se tu tivesse lá para cá, seria a mesma mão que mexeria, entendeu? A direita, mas não vem ao caso. Eu me esqueci o nome desse efeito óptico aí da física, tá? Mas, leigamente, eu chamo de dica do espelho, tá? Então, uma é o contrário da outra. Como assim? Vamos pegar uma outra palavra. A palavra batem tem acento? Não. E o que que ela é? Oxítona ou paroxítona? Ela é paroxítona. Beleza. Então, essa regra está me dizendo que todas as paroxítonas terminadas em "-en" não são acentuadas. Em contrapartida, a oxítona terminada em "-en" vai ser. Temos, por exemplo, armazém. Entenderam, pessoal? Tranquilos? Uma outra, a palavra itens tem acento? Isso já caiu em concurso, pessoal. Item ou itens tem acento gráfico? O que vocês acham? Vocês nunca viram nos supermercados, né? Caixa rápido, no máximo 10 itens com acento? Nenhum deles tem acento, tá? Então, itens não tem acento. É só vocês se lembrarem, pessoal. Se a palavra itens não tem acento, todas as palavras terminadas em "-ens", sendo paroxítonas, não têm acento. Entenderam? Vamos fazer aqui uma rápida ah, lembrança. Olha só, jovens têm acento gráfico? Não. Nuvens têm acento gráfico? Não. Homens têm acento gráfico? Não. E o que que essas palavras são? Paroxítonas terminadas em "-ens". E elas não têm acento gráfico. Então, por que que itens vai ter? Então, itens não têm acento gráfico, certo? Bom, se a paroxítona terminada em "-ens não tem acento, isso me diz que a oxítona terminada em "-ens terá. Entenderam, pessoal? Essa é a técnica do espelho. Beleza? Essa é a dica do espelho, tá? Ou vocês, quem já aprendeu aquele ali no chão, ou uns PS de tongo, sei lá, um chiru não ri PS, né? Ou uns de tongo, tanto faz, tá? Se tu aprendeste assim e tu estás acertando, tranquilo. O time tá ganhando, não se mexe, certo? Mas tem essa dica aqui para vocês, ok? A dica do espelho. A palavra abacaxi tem acento gráfico? Não. Bom, se a palavra abacaxi não tem acento gráfico, o que ela é primeiramente? Ela é uma oxítona, não é? Terminada em i. Então, isso me diz que todas as oxítonas terminadas em i não têm acento. Tem uma exceção lá com hiato, já vamos ver daqui a pouco, tá? Então, oxítona terminada em i não tem acento. Bom, se a oxítona terminada em i não tem acento, isso me diz que a paroxítona terminada em i terá. Por exemplo, biquíni. Biquíni tem de ter acento gráfico. Táxi tem que ter acento gráfico. Beleza, pessoal? Tranquilos? Certo? Então, essa é a dica do espelho, ok? Vamos agora estudar as particularidades. Nós vimos aqui a regra geral do monossílabo, da oxítona, da paroxítona e da proparoxítona. Agora vamos ver as particularidades. E a primeira delas é a paroxítona terminada em ditongo. É a mais cobrada nos concursos, certo? É a mais importante e a mais cobrada. Aliás, é a mais importante porque é a mais cobrada, certo? Então, primeira particularidade. Paroxítona terminada em ditongo é acentuado. O que é o ditongo? Duas vogais juntas, lembram-se? Então, olha bem, sódio, cárie, crânio e etc. Ok? Mas, Denis, uma dúvida. Paroxítona terminada em A, E e O, deixa eu tirar a janelinha aqui da frente. Olha só. Paroxítona terminada em A, E O não tem acento, né? Se paroxítona terminada em A não tem acento, por que que área tem?
Se paroxítono terminado em E não tem acento, por que série tem? Se paroxítono terminado em O não tem acento, por que equipátio tem? Seria muito simplista eu dizer para vocês, porque elas não terminam em A, E e O, elas terminam em ditongo. Seria muito simplista isso, certo? E realmente, elas terminam em ditongo, mas terminam em A também, né? Óbvio, né? Então, como eu disse para vocês, seria muito simplista dar essa dica aí para vocês, dar essa regra aí, tá? Então, eu vou explicar para vocês o porquê das coisas, tá? Por que que existe essa regra da paroxítona terminada em ditongo? Há duas justificativas para essa acentuação gráfica, para essa particularidade. Olha bem, paroxítona terminada em A não tem acento. Área é uma paroxítona que termina em A. Não deveria ter acento, mas tem por quê? Agora eu vou explicar para vocês. São duas justificativas. A primeira justificativa, palavra que termina em duas vogais, majoritariamente é oxítona. Por exemplo, deixei, comprei, levarei, levou, escutou, certo? Pessoal, a classe de palavras mais abundante em língua portuguesa são os verbos, tá? Ok? Então, olha só. Como norma geral, a acentuação gráfica ela recai numa exceção, numa particularidade. Então, olha só. Grande parte das palavras que terminam em duas vogais são majoritariamente paroxítonas. Certo? Desculpa, oxítonas. Deixei, comprei, levou, certo? Comprai, né? Tem ali no voz, né? Que eu não coloquei ali. Então, palavra que termina por duas vogais a tendência é ser oxítona, ok? Quando a pronúncia for diferente, indica-se essa diferença pela acentuação gráfica. Então, compare essas palavras aqui com essas aqui, ó. Se não fosse o acento gráfico, nós leríamos ageis, prováveis e lamentáveis. Entenderam, pessoal? Porque a tendência é uma palavra terminar por duas vogais ser oxítona. Quando tiver uma terminação diferente, coloca o acento. Entenderam? Essa é a primeira justificativa. Segunda justificativa, para auxiliar na distinção entre ditongo e hiato, certo? Então, existem algumas palavras em que a acentuação gráfica é importante para participar na pronúncia, distinguindo o hiato do ditongo. Como assim, Denis? Por exemplo, em alguns casos, principalmente quando a palavra termina em ia, a tendência é o hiato. Por exemplo, biologia, separa, psicologia, psiquiatria, padaria, levaria, deixaria, compraria, escreveria e assim por diante, certo? Então, olha bem, a tendência, quando a palavra terminar em ia, é o hiato, certo? Biologia, psicologia, psiquiatria, ok? Assim, né? Imaginem se não houvesse a regra da paroxítona terminada em ditongo. Olha bem, ao lermos uma palavra que tem essa terminação, ou seja, qual é o padrão do idioma? A palavra que termina em ia, tradicionalmente, é um hiato. Biologia, psicologia, padaria, levaria, é um hiato, certo? Bom, ao nos depararmos com essa palavra aqui, beleza, vai seguir a tendência, histeria, certo? O hiato, ok. Mas ao se deparar com essa aqui, também, aliás, essa aqui também é um hiato, ok? Bom, então qual é o padrão? A palavra termina em ia, por padrão, é um hiato, certo? Bom, mas e se a palavra terminar em ia e tiver uma pronúncia diferente? Por exemplo, se for um hiato e não ditongo, como é o padrão, por exemplo, arteria e malaria. Não, certo é artéria e malária. Pessoal, vejam o trabalho que isso daria para nós, usuários, utentes da língua portuguesa, né? Venha um estrangeiro aprender língua portuguesa, se não tivesse o acento, né? Se ele leu histeria, por que ele não leria arteria? Aí eu teria que avisar para ele, não, não é arteria, é artéria. Ele, hã? Tá, e por que que é histeria? É porque é. Entenderam, pessoal? Padaria. Então certo é malaria. Não, não, não é malaria, é malária. Ué, mas por quê? Porque Deus desceu à terra e determinou que é. Entenderam, pessoal? Então o que acontece? Como tem uma pronúncia diferente, qual foi a forma que os gramáticos encontraram para distinguir o hiato do ditongo? Justamente ele, o acento, entenderam? Então a saída para isso, né, para que as pessoas não leiam arteria nem malaria, ora, se tem histeria, por que não arteria? Se tem padaria, por que não malaria? Entenderam, pessoal? Então, como é que nós vamos resolver este problema? A dica, né, para resolver esse problema, ou seja, a solução criada é o acento gráfico. Então, nesse caso, o acento serve para distinguir o ditongo do hiato. Então, olha só, toda pessoa que ler essa palavra, artéria, sem acento, vai pronunciar arteria, mas com acento vai pronunciar artéria. Aqui já não vai ler mais malaria, a exemplo de padaria, vai ler malária. Entenderam, pessoal? Então, embora esse acento contrariasse a regra geral antigamente, né? Paroxítona terminada em A, E e O não é acentuada,
Esse acento mostrou-se muito útil no tocante à pronúncia. Entenderam, pessoal? Porque, olha bem, paroxítona terminada em A não é acentuada. Malária termina em A. Por que tem acento? Para distinguir do ditongo. Entenderam? Para estabelecer aquela diferença entre o ditongo e o hiato, aliás. Para distinguir do hiato. Entenderam, pessoal? Essa é a justificativa desse acento gráfico. Então, os gramáticos perceberam que isso era bom e criaram uma regra. Paroxítona terminada em ditongo é acentuada. Entenderam? Por exemplo, aqui eu encontrei nas mídias sociais o nome dessa menina, não me lembro qual é o nome, tá apagado ali, né? Mas olha sobre o nome dela, Tapia. A tendência é nós lermos Tapia. Não, o certo é Tapia. Entenderam? Pode ser que a pessoa que registrou o nome dela quando ela nasceu tenha errado, né? O meu nome, por exemplo, meu nome é Denis, deveria ter acento, mas não tem. Por quê? Não sei. Eu posso alegar que é francês, é Denis, mas não é, é português mesmo, é Denis, né? Então não tem acento porque o escrevente, né, o escrivão lá na época, talvez não tivesse ligado nisso. A minha mãe deve ter escrito lá sem acento, ele aceitou sem acento. Beleza, pessoal? Então ali o nome da criatura é Tapia e não Tápia. Se fosse Tápia, deveria ter acento. Entenderam, pessoal? Esta é a regra da paroxítona terminada em ditongo. Ela não cai, ela despenca em concurso, certo? Vamos ver aqui como é que ela pode ser cobrada em concursos. Olha só, Fundação La Salle. São acentuadas de acordo com a mesma regra as palavras. ah, letra A, você e óssea. Você é oxítona terminada em E. Óssea é paroxítona terminada em ditongo. Letra B, pré-requisito. Pré é o monossílabo tônico, né? E supérfluo é paroxítona terminada em ditongo. A resposta correta aqui, vamos direto, é a letra E, exercícios e memória. As duas são acentuadas pela regra da paroxítona terminada em ditongo. Essa é a regra mais cobrada pelas bancas. Beleza? Tranquilos? Uma outra. Uma outra questão. A palavra acentuada pela mesma razão de barbárie, paroxítona terminada em ditongo, é, olhem bem, resposta correta, a letra E, tênue, paroxítona terminada em ditongo, certo? A letra A e a letra C são oxítonos terminados em E, ok? Alguém é oxítono terminado em "em", lembra? Armazém, refém, simbólico é uma proparoxítona, letra E, paroxítona terminada em ditongo, certo? Uma outra questão da Legale. Qual dos pares abaixo é acentuado segundo as mesmas regras prosódicas do português brasileiro? Alemães e século. Século é proparoxítona. Alemães, né, o tio ali só indica a nasalidade. Palácio e térreo. Opa, essa é a resposta correta. As duas são paroxítonas terminadas em ditongo. Na letra C, último é proparoxítona e país é regra do hiato, vamos ver daqui a pouco. Na letra D, público é proparoxítona, comércio é paroxítona terminada em ditongo. Letra E, terrível, é paroxítona terminada em L. E ímpeto é uma proparoxítona. Beleza? Próxima questão da objetiva. Em relação às regras de acentuação, analisar os itens abaixo. Primeira assertiva. As palavras sótão e fósseis são acentuadas pela mesma regra? Sim, as duas são paroxítonas terminadas em ditongo. Ok? A segunda assertiva, as palavras território e espanhóis são acentuadas pela mesma regra? Também, paroxítonas terminadas em ditongo. Terceira assertiva, as palavras IP e Guaraná são acentuadas pela mesma regra? Pessoal, olha só. Aqui nós vamos ter de analisar as alternativas, tá? Por quê? Porque são duas. A regra geral, sim, pela regra geral são acentuadas, né, pela regra das oxítonas, ok? Mas uma oxítona termina em E, outra oxítona terminada em A. Então, pela regra específica, são diferentes. Eu tenho de analisar as alternativas. Eu deixaria essa aqui em branco. Como eu já sei a resposta, eu sei que essa aqui está certa. Pegou-se aqui a regra geral, tá? Infelizmente acontece isso. Eu tenho de analisar as alternativas. A quarta assertiva, as palavras açúcar, paroxítona terminada em R, e fêmur, também paroxítona terminada em R, são acentuados pela mesma regra? Beleza. Resposta correta, letra E, todos os itens. Mas, Denis, e se houvesse ali apenas um, dois e quatro? Aí eu não sei te dizer. Aí chuta, né? E depois entra com recurso. Certo? Mas as bancas têm tido esse cuidado aí, ok? Então, na terceira assertiva, eles podem pegar a regra geral, que aí elas são acentuadas pela mesma regra, ou a regra específica, elas são acentuadas por regras diferentes. Beleza, pessoal? Tranquilos? Agora uma pergunta: como é que se divide a palavra indústrias? Assim, indústrias, ou assim, indústrias? O que vocês acham? A maioria dos alunos pensa que é a primeira, né? Porque na segunda nós temos uma sílaba com 5 letras. Cara, isso é muito incomum. Uma sílaba só com 5 letras é muito raro em língua portuguesa. Entretanto, as duas formas estão corretas. Ué, mas por que, Denis? Não, a paroxítona terminada de tongo? Agora vem um detalhe, tá? Pessoal, olha só. Essa informação aqui é importante. É importante vocês saberem, tá?
A NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, considera que as paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem também ter um hiato, certo? Por exemplo, história ou história, áurea ou aurea, cari ou carie, pátio ou patio. Por incrível que pareça, admitem-se as duas possibilidades, certo? Em concurso, é muito comum a primeira análise, ou seja, paroxítona terminada em ditongo, certo? Neste momento, nós vamos ter o que a gramática chama de proparoxítona eventual, relativa, aparente ou acidental, tá, pessoal? Elas não são proparoxítonas perfeitas. Elas podem ser uma proparoxítona eventual, relativa, aparente ou acidental. Por que, Denis? Por que são chamadas de proparoxítonas relativas? Porque algum gramático deve ter percebido o seguinte, ó, história. Ah, e um outro não. Eu falo história. Para mim é um hiato. E outro não, para mim é um ditongo. História, 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 história. É muito sutil a diferença, certo? E aí vem um terceiro e diz assim: não, tu que pensa que é um ditongo está certo, tu que pensa que é um hiato também está certo. Ok? Vamos criar então, vamos aceitar essas palavras por uma dupla regra de acentuação gráfica: paroxítona terminada em ditongo crescente ou proparoxítona eventual, relativa, aparente ou acidental. É uma regra comumente cobrada pelo CESP, pelo FGV, pelas bancas lá de cima. As bancas aqui do Sul dificilmente cobram essa regra, tá? Mas, como eu sempre digo, é melhor sabê-la e ela não cair do que ela cair e nós não sabemos. Beleza? Tranquilos? Então, essa é a regra da proparoxítona eventual relativa, aparente ou acidental. Tá, Denis, e como é que eu faço para distinguir uma proparoxítona, vamos dizer assim, perfeita de uma proparoxítona eventual, relativa, aparente ou acidental? Porque antes eu não tinha essa dúvida. Eu olhava a palavra polícia, por exemplo, polícia, né, para mim é uma paroxítona terminada de tongo. Mas agora tu diz que ela pode ser dividida? Então como é que eu vou distinguir? Para mim, polícia agora ficou proparoxítona. Tá, vou te dar uma dica, tá? Olha bem, compara essas duas palavras, polícia e política. Não existe paroxítona perfeita, que é a da direita, que termine por duas vogais. Se terminar por duas vogais, é paroxítona terminada de tongo, certo? Então, se terminar por duas vogais, é paroxítona terminada de tongo, que pode também ser paroxítona eventual, tá? A proparoxítona perfeita, ela, vamos dizer assim, ela terminará por uma vogal só. Então, vejam essas palavras aqui, que elas já foram cobradas em concurso, principalmente a palavra área. Não sei por que os alunos pensam que é uma proparoxítona. Por quê? Porque até pode ser. Então, notem que, qual é a dica que eu vou dar para vocês distinguirem a paroxítona terminada em ditongo de uma proparoxítona perfeita, né? Porque elas são muito parecidas. Aliás, a paroxítona terminada de tom crescente, ela pode ser uma proparoxítona eventual. Tá, mas como é que eu faço para não confundir dentes? Porque agora a ciência, eu penso que é uma proparoxítona. Eu penso, para mim estava claro que era uma paroxítona, mas agora tu falaste, para mim ficou que ela é uma proparoxítona. Como é que eu procedo? A dica é a seguinte, pessoal, olhem bem. Compara essas duas palavras, essas duas colunas. Notem que a proparoxítona perfeita, se terminar em vogal, terminará por uma vogal só. Se o que eu penso que é proparoxítona terminar por duas vogais, ela não é uma proparoxítona. Ela pode ser. Na realidade, ela é uma paroxítona terminada de tombo. Pessoal, eu espero que vocês estejam anotando essas dicas, tá? Ela vai aparecer aqui, tá? Mas eu quero que tu anotes isso no teu caderno. Não fica assistindo essas videoaulas como se fossem séries da Netflix. Aquela vinheta inicial ali, né? Eu divido os conteúdos em episódios, né? Aquilo ali é uma ironia, né? É um deboche, né? Tu não deves ter uma atitude passiva diante das telas. Não deve ficar assistindo videoaula como se fosse uma série da Netflix. Não, não, cara, peraí. Não fica perdendo teu tempo, perdendo tempo é dinheiro. Então não fica perdendo teu dinheiro. Não faz isso. Te comporta como se tu realmente estivesse diante de uma sala de aula, diante de um professor em uma sala de aula presencial, ao vivo. Então toma tenência. Horas bunda, respeito, disciplina, respeito à tua disciplina. Entenderam? Então, disciplina, perseverança, menos mídias sociais e mais horas bunda. Beleza, pessoal? Então, anotem essa dica aqui no caderno de vocês. Copiem para palavra que terminar por duas vogais. Presta bem atenção à dica, tá? Eu vou dar a mesma uma dica parecida com essa aqui, tá? É praticamente a mesma, mas agora aqui por extenso. Toda palavra terminar por duas vogais, seguidas ou não de S, já vão aparecer exemplos aqui, tá? E não houver acento em nenhuma dessas duas vogais que terminam a palavra, mas em outra sílaba, nós estaremos diante de uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Denis, eu não entendi. Por exemplo, aqui, ó, área. Essa palavra termina por duas vogais? Leiam bem o que está escrito ali, ó. Palavra terminar por duas vogais. Essa palavra termina por duas vogais? Termina.
Ela é seguida ou não de, é seguida de S? Não, ela não é. Mas ela poderia ser áreas. Então está ali, ó. Seguida ou não de S. E não houver acento em nenhuma delas, tem acento gráfico nas duas vogais que termina essa palavra? Vai dizer, não. Ah, vamos continuar. Mas em outra sílaba, tem acento na outra sílaba? Tem acento no A. Beleza, então nós estamos diante de uma paroxítona terminada em ditongo. Certo? Um outro exemplo, benefícios. Termina por duas vogais? Termina. Tem acento gráfico em uma delas? Não. Tem acento gráfico antes? Tem. Então é paroxítona terminada em ditongo. Pessoal, é a regra mais explorada pelas bancas. De novo, a palavra naufrágio termina por duas vogais? Termina. Tem acento gráfico em alguma delas? Não. Tem acento gráfico antes? Tem. Então, é uma paroxítona terminada de ditongo, que pode ser uma proparoxítona eventual, tá? A palavra osteoide termina por duas vogais? Termina. Tem acento gráfico em qualquer uma dessas vogais? Não. Tem acento gráfico antes? Tem. Opa! Então, paroxítona terminada de ditongo. Certo? Outro exemplo, indústrias. Termina por duas vogais? Termina. Tem acento gráfico em qualquer uma delas? Não. Tem acento gráfico antes? Tem. Então, é paroxítona terminada de ditongo. Fáceis. Termina por duas vogais? Termina. Mas tem o S junto? Tem. A indústrias também. Então, seguida ou não de S, tá? Termina por duas vogais? Termina. Tem acento gráfico em alguma delas? Não. Tem acento gráfico antes? Tem. Paroxítona terminada em ditongo, que pode também ser uma proparoxítona eventual relativa, acidental ou aparente. Certo? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Muito importante. É a regra mais cobrada pelas bancas. Beleza? Tranquilos? Certo? E aqui de novo, né? Consciência ecológica. Aqui termina por duas vogais. Então não é proparoxítona. Ela pode ser. Ecológica termina por uma vogal só, seguida não de S, tá? Então aqui de novo eu vou repetir. Se terminar por com duas vogais, seguidas ou não de S, não há acento gráfico em nenhuma delas, mas há acento gráfico noutra vogal anterior, né? É paroxítona terminada em ditongo, que pode ser classificada também como proparoxítona eventual, relativa, aparente ou acidental. Eu chamo de pseudoproparoxítona. Pseudo quer dizer falso, né? Pseudônimo, nome falso. Beleza? Nota, somente a paroxítona terminada em ditongo crescente pode ser também considerada uma proparoxítona eventual, relativa ou aparente. Paroxítona terminada em ditongo decrescente, lembra o que é a crescente? Semivogal mais vogal, e a decrescente é vogal e semivogal. Tênue, impossíveis, certo? Essas duas últimas aqui não podem ser proparoxítonas eventuais. Essa dica não tem sido cobrada em concursos. Tá, Denis, mas e se a banca resolver cobrar, como que ela vai cobrar? Temos aqui um exemplo, né? CESP, o emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? E aí, certo ou errado? Mas, Denis, eu não estou me preparando para a banca do CESP, eu estou me preparando aqui para as bancas, né, Fundatec, Legale, La Salle, estou me preparando aqui para SUSEP, para a Polícia Civil, para a Guarda Municipal aqui do Sul, para PM, né, para a Brigada Militar. E muito raramente o CESP elabora provas aqui no Sul. Realmente, é muito raro isso. E qual é a banca que mais cobra essa proparoxítona eventual relativa ao aparente? É o CESP. Ah, então eu não vou estudar, porque isso não tem, não tem caído aqui. Tem visto nas bancas daqui? Não. Mas, pessoal, só pelo simples fato de eu não ter visto, não quer dizer que não tenha sido cobrado. E como eu lhes disse antes, né? As bancas, elas continuam cobrando os mesmos assuntos. Elas vão só renovando a maneira de elas cobrarem esses mesmos assuntos. Então, não é padrão para as bancas aqui do Sul. Legale, Objetiva, uh, Fundatec, FAURGS, né? La Salle, não é padrão delas cobrarem isso, mas poderão cobrar. Então, eu prefiro que tu te lembres de mim no dia da prova que da minha mãe. É óbvio, né? Então, olha bem, o emprego de acento na palavra memória, ou vamos pegar ali judiciário, ó. Poderia ser também, né? Pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas. Pô, e agora, tia? Certo ou errado? Memória paroxítona terminada de ditongo, crescente, né? Semivogal, vogal. Pode ser uma proparoxítona. Pessoal, preste atenção no verbo, tá? Pode ser justificado. Tome muito cuidado no verbo, tá? Se o verbo da questão disser que pode ser justificado, aí tá certo. Agora veja essa questão aqui. Os vocábulos importância, estatísticos e econômicos são acentuados graficamente em decorrência da mesma regra? Tu vais olhar, importância é uma paroxítona terminada de tombo, que pode ser uma proparoxítona. Estatísticos e econômicos são proparoxítonas. Ah, tá certo. Não, a resposta é errado. Por quê? Prestem bem atenção. A paroxítona terminada em ditongo, ela pode ser uma proparoxítona eventual.
Não quer dizer que ela seja uma proparoxítona. Entenderam, pessoal? Então, prestem atenção ao verbo. A número 1 ali diz que a palavra memória pode ser acentuada por duas regras de acentuação distintas, ok? E na número 2 diz que essas palavras são acentuadas pela mesma regra. Não, elas não são. Uma é paroxítona terminada em ditongo, que pode ser proparoxítona. Não é. E as outras são proparoxítonas. Entenderam, pessoal? Essa é a dica que eu deixo para vocês. Uma outra aqui, a palavra líquida, proparoxítona perfeita, órgãos, paroxítona terminada em ditongo, né? Ah, e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação? A mesma regra? Não, errado, certo? Outra, as palavras negócios e números são acentuadas em virtude da mesma regra? São acentuadas em virtude da mesma regra? Não. Podem ser acentuadas em virtude da mesma regra? Ok, podem sim. Beleza, pessoal? Então, olhem bem, paroxítonas terminadas em ditom crescente e proparoxítonas não são acentuadas pela mesma regra. Elas podem ser acentuadas pela mesma regra, ok? Então, a tendência é que continue não caindo para vocês, mas vá saber. O futuro só a Deus pertence. Beleza, pessoal? Fim aí da segunda parte, vamos para a terceira parte.